Olá, sou Júlio Coutinho. Este é o módulo 8 do curso de Joomla 3.7 do básico ao avançado, Templates. E nessa videoaula eu irei explicar como adicionar classes customizadas de CSS ao nosso template criado com o Elix Framework. Ok? Vamos lá. Então aqui eu tenho um projeto. Eu estou utilizando o Elix Framework e eu criei 4 módulos customizados. Você percebe aqui que ele está sobrepondo o menu e aqui eu tenho a parte do componente. Então você percebe que está sem o CSS devido. Como é que nós resolvemos isso? Como é que nós colocamos um CSS customizado no nosso template Elix Framework? No painel de controle, nós acessamos extensões, temas. Primeiro eu quero te mostrar aqui dentro do Elix Framework que não é mais necessário fazer uma chamada na index.php. Algumas dicas na internet, né? Esse aqui é um tema que eu demorei muito a encontrar. Elas indicam que você deve fazer uma chamada ao custom.css. Então, bem aqui, ó. Eu até deixei comentado. Tá? Deixa eu só encontrar aqui a tag de cabeçalho. Aqui nós começamos o cabeçalho do nosso HTML. Aqui o carregamento de CSS, ó, exatamente aqui, ó. Então eu comentei por quê. Ele manda que você coloque esse add CSS, custom CSS. Só que isso aqui é para versões anteriores do Elix Framework, tá? Agora nós estamos no Elix Framework 3, né? Para o Joomla 3.x. Então isso aqui não é necessário mais, eu até comentei. Perfeito? Bom, qual é o próximo passo? Você constrói o seu arquivo custom.css. Então, ainda aqui nessa mesma tela, você vai clicar em novo arquivo, vai marcar a pasta CSS, selecionar o tipo CSS e criar o arquivo custom. Legal? Você vai criar e pronto. O seu arquivo custom, que está aqui, ó, já criei, ó, ele passa a fazer parte do template Elix. E aí você codifica o seu CSS. Ó. Aqui está o meu CSS codificado. Tá? Então, eu codifiquei algumas classes do próprio Elix. Então, essa parte aqui do cabeçalho, por exemplo, que é justamente essa div onde tem aqui o menu, né? Ela é grande, então ela pega mais ou menos um espaço de 100 pixels de altura, então eu diminuí. E depois codifiquei, eu criei box 1, box 2, tá? E título. Legal? Então eu criei as minhas classes. Então você cria suas classes de acordo com a sua demanda. Beleza. Vamos abrir aqui novamente. Custom. Tá aqui. Agora eu vou selecionar tudo isso aqui, ó, e vou copiar. Então eu utilizei o editor, o Code Editor, né, o editor de código do Joomla para fazer meu CSS padrão. Agora eu abro o meu estilo, tá? Então eu mudo aqui, ó, para estilos e vou escolher o estilo que eu quero codificar. Eu repliquei um estilo do Elix, né? E coloquei um outro nome para ele. Tranquilo. Nome de estilo, eu posso mudar aqui, ó, do jeito que eu quiser, tá? Não há problema nenhum. O importante é o quê? Nessa aba Custom Code, em Custom CSS, eu replico o meu CSS. Então, você utiliza lá
o diretório CSS para criar o seu arquivo, tá? E aqui você replica, porque é aqui que ele vai chamar o CSS customizado. Legal? Perfeito. No layout, você tem as opções de criar novas linhas, novas colunas, né? Como você já sabe, aí nas nossas videoaulas a respeito do Elix nós abordamos isso. Você vai pegar um módulo que você criou, que no caso aqui ó, eu criei esses módulos, tá? Esses módulos aqui, ó, perfeito? E aqui, nessa opção de configurações, você vem em custo CSS class e coloca a classe que você quer, ó. Então aqui, ó, box. Perfeito? Nessa outra aqui, ó, box também. Opa, foi mal. Vamos novamente. Então eu tenho box e box, né? Nesse palestrante aqui, que é um outro módulo que eu criei, né? Box 1. E em local, box 2. Então, ó, custom class CSS, eu coloquei as classes que eu quero. Perfeito? Lembrando sempre ó, que eu tenho que dar um espaço. Vou voltar aqui para você ver. Ó, espaço e aí você coloca o nome da sua classe. Senão não funciona, tá? É Bootstrap. Legal. Então eu já disse que essas novas posições dentro do meu template irão herdar aquelas classes de CSS. Agora eu vou no módulo que eu criei. Aqui, ó, módulos. Eu criei módulos HTML personalizado. E aqui está o segredo, tá? Então, HTML personalizado. Aqui, ó, palestrantes, programação, tá? Dentro daquela posição que eu criei lá no meu template. Então, eu crio o meu módulo personalizado. Crio a posição que vai ser chamada pelo Elix Framework. Perceba aqui, ó, que no texto, né? Eu não tenho nada, só coloquei aqui, ó, Loren. Vou até mudar aqui para você, ó. Loren Y dollar, ou seja, P/P, então parágrafo comum, tá? Só que em avançado, olha só, o que eu fiz? O módulo, eu não preciso chamar aqui nenhuma classe, porque ele vai buscar a classe lá do Elix Framework. No estilo do módulo, ele vai herdar. Agora, na classe do cabeçalho, olha o que eu fiz. Eu coloquei uma classe só para o cabeçalho, ou seja, este módulo vai herdar o corpo, tá? Do template e o título. O título, olha só como é que está o título aqui, ó, do módulo, tá comum, né, padrão. Ele vai herdar do meu CSS lá. Nesse caso aqui, ó, sem espaço. Então, no Elix eu incluo espaço. Na classe cabeçalho do meu módulo, não. Vou salvar e fechar. E eu vou atualizar o meu site. Olha que legal. Aconteceu nada, né? Vamos ver aqui. Eu acho que eu não salvei, né? Aí não vai acontecer mesmo. Vamos salvar aqui. Temas. Estilos. Ok. Custom Code. Aqui, ó. Se eu não salvar, não adianta, né? Salvar e fechar. Então, eu inseri o custom CSS dentro do meu template. Agora eu venho aqui, ó. Pronto. Olha a diferença. Já codifiquei os módulos, né? As posições do meu template Elix, as posições que eu criei. Olha aí. E elas estão chamando os módulos HTML customizados. Aqui é o título do módulo. Então ele pega
o meu HTML customizado, ó, tá? Aqui é a minha classe separator, eu coloquei uma linhazinha só para você observar aqui, tá? E aqui o menu também codificado. Ele diminuiu o tamanho e eu troquei também o fundo dele. Legal? Agora, ó, se eu quiser colocar um título aqui no meu texto, esse aqui é o meu artigo, um artigo inicial, ele está com o título oculto, tá? E eu quero um título nessa padronização aqui, ó. Bom, aí muda um pouco. Em relação ao conteúdo, ao artigo em si, ó, que está ele aqui, para codificar o título e aí pegar todos os títulos, né, eu teria que fazer um override ou fazer um override só para esse artigo. Daria um trabalho a mais. Então eu posso fazer algo mais simples, ó. Direto aqui no título, eu estou ocultando o título desse artigo através das opções globais, né? Então eu venho aqui no meu código fonte, ele criou o parágrafo, é normal, eu vou colocar uma div, ó. Div id igual o nome da classe que eu quero, tá? Na verdade não é id, div class. O nome da classe. Eu coloco o título que eu desejo. E eu fecho a minha div. Então, div class título, apresentação, que é o nome aqui, ó. Pronto. Salvar e fechar. E agora eu vou atualizar. E aí está o título. Aí eu venho aqui com o texto, né, do meu artigo normal e os módulos customizados aqui, ó. Então, só para lembrar, no meu módulo, eu criei um módulo customizado, né? Então, no meu módulo, vou pegar esse cara aqui, por exemplo, ó, palestrante plena, né? No meu módulo, eu crio a posição que eu quero, ou utilizo uma que já exista, né? E em avançado, eu coloco na classe cabeçalho a classe que eu desejo. Tá bom? No meu template, em estilos, no estilo que eu estou utilizando no template Elix Framework, em layout, quando eu crio a posição que eu desejo, né? Você já sabe como criar, add row, add columns, né? Então aqui eu criei ela, eu venho aqui em opções, escolho a posição do meu módulo, então aqui que ele vai pegar aquele módulo, você também já sabe, né? Temos as videoaulas anteriores, e na classe customizada, eu dou um espaço e o nome da classe. E aí basta aplicar, salvar e fechar e utilizar então o CSS customizado. Bom, dessa forma terminamos a nossa videoaula. Lembrando que esse recurso de customização de CSS pode ser utilizado em qualquer template. Obviamente que haverá uma forma diferente na chamada a esse arquivo, né? Você pode criar lá o seu user.css e a partir daí você insere nos módulos a chamada às classes que você deseja. Legal? Então, dessa forma, nós abordamos nessa videoaula a inserção de CSS customizado no Elix Framework, no template criado com Elix Framework. Legal? Até a próxima videoaula.